Olá, eu sou o Felipe, seja muito bem-vindo ao episódio 15 do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer e hoje nós vamos conversar sobre o último capítulo desse livro, o capítulo 13, chamado Cura Substancial na Igreja. Até aqui conversamos sobre como Jesus pode nos libertar não apenas dos laços do pecado, como também dos resultados dos laços do pecado, a saber, nossa separação de nós mesmos e nossa separação das outras pessoas. No último episódio, vimos como podemos experimentar cura substancial nas relações pessoais em geral, e neste episódio veremos sobre a cura substancial que podemos experimentar especificamente na igreja. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que a igreja é descrita de várias maneiras. Uma das mais frequentes e conhecidas é a metáfora da igreja como o corpo de Cristo, como podemos ver no texto de Romanos 12, versículos 4 e 5, que dizem assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E também no texto de 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14, a gente vê uma ideia razoavelmente parecida, onde Paulo diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Esses dois textos, tanto de Romanos quanto de 1 Coríntios, trazem para nós essa metáfora muito conhecida que descreve a igreja como um corpo formado por muitos membros que têm diferentes funções, mas no fim das contas se trata de uma unidade. É a diversidade na unidade. E baseado nesses textos, Schaeffer diz, ali na página 193, o seguinte: como nossos corpos são os meios de que dispomos para comunicar-nos com o mundo objetivo, assim a Igreja, como o corpo de Cristo, deve ser o meio de comunicação de Cristo com o mundo. Assim a Igreja, como o corpo de Jesus Cristo, é chamada para ser o meio pelo qual ele seja exposto e pelo qual ele age neste mundo objetivo até sua volta. O que Schaeffer está dizendo é que a igreja é o meio através do qual Cristo age no mundo e é conhecido pelo mundo. É através do povo de Deus que Deus haverá de ser conhecido como real pelas pessoas que ele mesmo criou. A isso, Schaeffer acrescenta o seguinte: cada geração específica deve ter a possibilidade de olhar para a igreja de seus dias e ver nela uma exposição concreta de uma espécie sobrenaturalmente restaurada de relação. E relação não só entre o indivíduo e Deus, embora esta seja a primordial, nem só entre o indivíduo e o próprio ser, embora esta seja crucial, mas também entre uma pessoa e outra na igreja. Ou seja, o que Schaeffer está dizendo é que as pessoas, em geral, olham para a igreja e veem que é possível existir um relacionamento curado, restaurado. Não apenas, como o próprio Schaeffer diz, um relacionamento entre homem e Deus e o homem e si mesmo, mas entre pessoas, entre indivíduos distintos e entre os mais diversos tipos de indivíduos, de classes sociais distintas, de etnias distintas, de gêneros distintos, faixa etária distinta, das mais diversas classes. É possível na igreja haver restauração de relacionamentos dos mais diversos e imagináveis possíveis.
Negativamente, Schaeffer diz assim: na proporção em que cada membro do grupo deixe de colocar-se sob a liderança do Espírito Santo, sob a liderança de Cristo, nessa mesma proporção, esse grupo será defeituoso na sua operação. E assim, Schaeffer está dizendo que para existir uma real unidade na igreja, uma real comunhão na igreja entre os membros do corpo de Cristo, é preciso estar constantemente e intencionalmente se colocando debaixo da liderança do Espírito Santo, da liderança de Cristo, porque quanto mais nós nos colocarmos sob a liderança do Espírito Santo, mais nós experimentaremos essa comunhão com as mais diversas pessoas do corpo de Cristo, com os mais diversos indivíduos que nasceram de novo e são habitados pelo Espírito Santo. E positivamente, Schaeffer diz, nós podemos afirmar que quando o grupo de cristãos está se colocando intencionalmente, momento a momento, sob a direção do Espírito Santo, acontece a frutificação e a demonstração do amor através de atos reais. E Schaeffer diz ali na página 195 sobre isso: há, pois, uma vocação deveras especial, uma unidade especial que se vê nos cristãos agindo em conjunto, unidade que não é meramente institucional ou abstrata. Não será nunca perfeita nesta vida, pois a Bíblia não diz que vamos ficar perfeitos nessa existência. Entretanto, com o fundamento na obra consumada por Cristo, deve haver uma relação substancialmente restaurada entre os cristãos na vida presente. Então, como ele já havia dito diversas vezes, descrevendo a palavra substancial, aqui também a cura nas relações da igreja, entre os indivíduos da igreja, são substanciais, não são perfeitas, não são totais, são curas substanciais. Elas são reais, elas são profundas, mas não são perfeitas. Então, mesmo na igreja, haverão dificuldades de relacionamentos, haverão dificuldades de convivência. Normal, isso é natural, porque ainda estamos do lado de cá da eternidade. Neste ponto, ali na página 196, Schaeffer resgata parte da discussão do capítulo anterior sobre demonstrações mecânicas de espiritualidade, dizendo assim: realmente glorificar a Deus, fruí-lo e demonstrá-lo jamais pode ser algo mecânico e jamais pode ser somente legal. Deve ser sempre pessoal. Quando a Igreja de Cristo funciona em nível que não chega a ser pessoal, demonstra menos do que Deus é e, portanto, é menos do que a Igreja deve ser. O que é preciso haver é uma demonstração de relações pessoais humanas redimidas. Ou seja, quando igrejas se tornam meras instituições, meros ajuntamentos de pessoas para cumprir rituais mecânicos, a igreja deixa de ser igreja, a igreja deixa de cumprir o seu papel de igreja, porque a igreja é substancialmente pessoal, ela é fundamentalmente pessoal. Em seguida, Schaeffer levanta a questão de qual seria a tarefa que a igreja deveria intencionalmente desenvolver. E ali na página 197 ele diz: então, o que a igreja deve ser conscientemente? Conscientemente, e ponho forte ênfase na palavra conscientemente, a igreja deve ser aquilo que encoraje seus membros para a vida cristã genuína, para a vida espiritual autêntica, para aquilo que temos exposto neste livro. Deve exortá-los a se liberarem dos laços do pecado na presente existência e a se libertar dos resultados das amarras do pecado igualmente na vida atual. Deve encorajar a cura substancial em sua separação de si mesmos, dos seus semelhantes e especialmente dos seus irmãos em Cristo. O que Schaeffer está dizendo é que a igreja deve conscientemente, deliberadamente se colocar como agente de reconciliação e de prática da espiritualidade autêntica, da vida cristã autêntica.
A igreja não é apenas um quartel-general de doutrinas corretas. A igreja deve ser também um quartel-general, por assim dizer, de vida cristã autêntica, de prática do amor, de prática de uma vida que luta e abandona o pecado em suas mais variadas formas e principalmente que vive a comunhão. E a isso Schaeffer acrescenta as seguintes palavras: a igreja não pode limitar-se a ensinar estas coisas por palavras. Temos que vê-las praticadas corporativamente na igreja como corpo que é. A igreja não pode apenas ensinar essas verdades de uma maneira teórica, ela deve colocar tudo isso em prática para que o mundo veja que aquilo tudo não é mera teoria, mas é vida, é prática. Em seguida, Schaeffer diz ali nas páginas 198 e 199, os métodos da igreja precisam ser selecionados com muita oração e cuidado, e os resultados ou frutos não devem ser vistos como único e simples critério. É preciso fazer a escolha de meios que em seu trabalho manifestem que o Deus infinito e pessoal existe. Vê-se, portanto, que os métodos de um grupo de cristãos ou da igreja são tão importantes como sua mensagem. O que Schaeffer diz aqui é que em toda a sua vida, em todo o seu trabalho, a igreja cristã não pode priorizar os métodos simplesmente por causa dos seus frutos ou dos seus resultados, de maneira pragmática. Esse método funciona, então vamos usá-lo. Não. Pelo contrário, o método ou a prática deve ser escolhida, selecionada, como ele diz, com muita oração e cuidado, para que ela reflita a própria mensagem. A mensagem que a igreja carrega deve ser exposta e proclamada e vivenciada através de formas, através de métodos que sejam coerentes com o conteúdo da própria mensagem. Nós não devemos pregar uma coisa e viver outra, e viver uma realidade totalmente diferente daquela que nós dizemos acreditar. E principalmente a vivência da igreja e as práticas da igreja cristã deve expor a realidade de que há sim um Deus infinito e pessoal, que se importa e que ama, que está aí e está falando, está aí e está intervindo na realidade. Ainda na página 199, Schaeffer diz: se ao despertar-me amanhã cedo eu visse que tudo quanto a Bíblia ensina sobre a oração e o Espírito Santo fosse retirado, que diferença faria na prática com relação ao modo como estamos vivendo e agindo hoje? A verdade simples e trágica é que para boa parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e me refiro aos evangélicos, não haveria diferença nenhuma. Vivemos como se não existisse o sobrenatural. Aqui Schaeffer destaca essa realidade de que na nossa prática cristã, na nossa vida como igreja, nós muitas vezes negligenciamos o sobrenatural, nós muitas vezes negligenciamos o Espírito Santo como aquele agente que dá a vida para a igreja, que promove a comunhão na igreja e que dá o poder para a igreja fazer o que ela deve fazer, cumprir a missão que ela deve cumprir. É como se o Espírito Santo não existisse, é como se a oração fosse desnecessária, é como se o sobrenatural fosse dispensável. O que Schaeffer está dizendo é que a igreja, nos últimos séculos e principalmente nas últimas décadas, tem priorizado métodos carnais, métodos que desprezam, negligenciam o Espírito Santo. Obviamente, últimas décadas em relação à escrita deste livro, desde que Schaeffer faleceu, nas últimas décadas em relação à produção deste podcast, nas primeiras décadas dos anos 2000, 2010, 2020, nós temos assistido uma progressão ainda maior nessa realidade que na época de Schaeffer era ainda embrionária, mas já real, já impactante. A igreja muitas vezes abre mão de viver a independência, momento após momento, pela fé,
no poder do Espírito Santo, para ser aquilo que ela realmente deveria ser. E os efeitos são visíveis, as consequências são tangíveis. A igreja ou grupo local deve ser correta, mas também deve ser bela, diz Schaeffer nas páginas 204 e 205. O grupo local deve ser exemplo do sobrenatural, das relações substancialmente curadas nesta existência entre seres humanos e seres humanos. O cristianismo é individual, mas não só. É também vida comunitária, em que haja oferecimento mútuo de verdadeiro auxílio espiritual e material. Schaeffer diz aqui que a igreja deve ser bela na sua existência, na sua vivência. A igreja deve ser bela, ela deve viver tudo de modo sobrenatural, vivendo tudo na dependência do Espírito Santo, vivendo baseado no poder e autoridade de Jesus Cristo, o noivo. E estas verdades, Schaeffer continua dizendo nas páginas 207 e 208, estas verdades devem ser ensinadas na igreja como aspectos do lado consciente da santificação, para serem compreendidas e praticadas mediante decisão pessoal. O ambiente da igreja local ou de qualquer grupo cristão deve ser de molde a favorecer o desenvolvimento destas coisas. Tal desenvolvimento nunca ocorrerá uma vez por todas, mas, como todas as coisas desta vida, é um processo que se dá progressivamente momento após momento. Tem que haver ensino momento após momento. Tem que ser dado exemplo momento após momento do significado presente da obra redentora de Cristo. E o indivíduo e o grupo têm que tomar consciente decisão quanto a assegurar-se destas coisas. É preciso ter fé, momento após momento, nas promessas de Deus para tomar posse destas realidades, primeiro na instrução e depois no exemplo. Schaeffer está dizendo que todas essas verdades bíblicas, verdades espirituais, devem ser experimentadas na realidade, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada individual, pessoal, mas também na nossa jornada corporativa, como um corpo, como um povo de Deus, como uma coletividade. Nós devemos experimentar todas essas verdades na prática, mas como é que nós fazemos para experimentar tudo isso na realidade? Nós experimentamos tudo isso momento após momento, de modo progressivo, na dependência do Espírito Santo, com fé na obra consumada de Cristo na cruz em nosso favor e na esperança de que na eternidade futura nós experimentaremos isso de modo total, de modo pleno, de modo gigantesco, se comparado com o que podemos experimentar agora, mas já podemos experimentar agora. E aqui nós chegamos à conclusão deste livro, nós chegamos à conclusão dessa nossa jornada neste podcast, nessa primeira parte, nesse primeiro passo que nós damos nesse podcast. A verdadeira espiritualidade é isso. A verdadeira espiritualidade é uma caminhada que começa no novo nascimento. Nós não podemos nos esquecer de como vimos lá nos primeiros episódios deste podcast, lá nos primeiros capítulos do livro Verdadeira Espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não se trata apenas de salvação ou de justificação. Tudo isso é só o começo. O novo nascimento é apenas o pontapé inicial de algo muito grande e muito belo que se dá início a partir de então, que é a caminhada de santificação que se dá de modo individual, mas também se dá de modo comunitário. Nós podemos experimentar aqui e agora, nesta vida, no presente, nesse tempo e lugar, a realidade de uma nova vida em Cristo. Já está aí, já está disponível. Cristo já comprou para nós. Agora é pela fé nós podemos tomar posse dessas verdades para nossas próprias vidas, abandonando o pecado, lutando contra tentações, colocando em prática o amor por pessoas e vivendo principalmente dentro da igreja como uma demonstração viva de relacionamentos restaurados. O nosso relacionamento é restaurado com Deus, mas isso é invisível. O nosso relacionamento é restaurado conosco mesmos, mas isso
se dá de modo privado muitas vezes, mas os nossos relacionamentos interpessoais são restaurados e isso é visivelmente exposto através da igreja. Então, nós como igreja, nessa conclusão deste livro Verdadeira Espiritualidade, podemos entender que somos a expressão viva daquilo que Deus é para o ser humano. E nós podemos e devemos expressar tudo isso através de manifestações artísticas, de manifestações do nosso trabalho, do nosso lazer, tudo na vida de um cristão deve ser outdoor, deve ser manifestação visível da realidade do seu relacionamento restaurado com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com o mundo ao seu redor, com toda a natureza, com todo o universo. Essa é a verdadeira espiritualidade, que começa no novo nascimento, mas que prossegue crescentemente até o início da eternidade futura. Foi um prazer caminhar com cada um de vocês até aqui. Eu agradeço por você ter ouvido todos esses episódios que disponibilizei até o dia de hoje, durante esse nosso ano de 2021. Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas essa primeira parte, esse primeiro bloco sobre verdadeira espiritualidade, sobre o livro de Francis Schaeffer, foi gravado aqui durante esse ano de 2021, em meio a uma pandemia global, em meio a muitas dificuldades e imprevistos, mas pela graça de Deus nós chegamos até aqui nessa conclusão desse primeiro passo desse podcast. Ano que vem tem mais, se assim nos permitir o Senhor. Nós vamos continuar estudando um outro livro, um outro clássico do cristianismo, escrito também por um autor que já faleceu, mas que continua falando até os dias de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça através do conteúdo que você recebeu neste podcast e que você não guarde só para si, mas compartilhe com outras pessoas. Compartilhe esses episódios com outras pessoas, converse sobre essas ideias com outras pessoas e que Deus te use para edificar outras vidas. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.